Reconheça e aprenda com as visões. Norvel Hayes. Paulo foi pressionado no espírito e testificou aos judeus que Jesus era Cristo. E quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes e disse-lhes: O vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Estou limpo, doravante irei para os gentios. Então disse o Senhor a Paulo, de noite, por meio de uma visão: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Atos 18, versos 5, 6, 9 e 10. Em Atos, capítulo 18, lemos que o Senhor falou a Paulo durante a noite por meio de uma visão. Ele disse ao apóstolo o que fazer diante de uma situação séria que estava enfrentando. Era perigoso para Paulo deixar os judeus e passar para os gentios. É terrível ir contra a vontade de um povo que pode espancá-lo com um chicote, ou até mesmo matá-lo, apenas por se associar com pessoas de fora. Mesmo assim, Paulo sabia que Deus queria que ele pregasse o evangelho aos gentios. Então ele foi em frente e fez isso mesmo assim, mesmo que fosse arriscado. Quando ficou evidentemente assustado, porque nessa visão noturna o Senhor lhe disse: Não tenha medo. Atos 19, verso 9. Essa é uma boa declaração para tirar o medo de uma pessoa. E então Paulo recebeu coragem através de uma visão noturna e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, verso 11. O Senhor queria que Paulo levasse a verdade aos gentios. Então ele lhe enviou uma visão dizendo-lhe o que fazer e dando-lhe coragem e força para fazê-lo. Lembre-se sempre disto, especialmente se você estiver no ministério. Não tenha medo das outras pessoas ou das suas reações. Quando você for a algum lugar para falar ou ministrar, não se preocupe com quem aceita ou rejeita sua mensagem. Isso costumava me preocupar, até que o Senhor me libertou. Não posso fazer as pessoas acreditarem em nada. Não consigo nem fazer você acreditar em visões. Não posso fazer você acreditar que as visões são importantes. Essa é a razão pela qual lhe dei estas escrituras, para mostrar-lhe que as visões são bíblicas e que através dela o Senhor fala aos seus filhos para dar-lhe sabedoria, coragem, conhecimento, orientação, conforto e poder. Subtítulo: Deus fala à noite por meio de visões. O tipo de visão através da qual Deus fala às pessoas com mais frequência é uma visão noturna. Veja Atos 16, verso 9, Atos 18, verso 9. Você e eu chamamos isso de sonho, mas o Senhor as chama de visões noturnas. Não importa como se chama esse tipo de visão, nela o Senhor vem até uma pessoa enquanto ela está dormindo e lhe mostra uma cena durante a noite. Se você recebesse uma visão sobrenatural em plena luz do dia, como Paulo recebeu a caminho de Damasco, saberia que era de Deus. Mas o Senhor não pode lidar com a maioria dos seres humanos dessa forma. Sua maneira comum de lidar com as pessoas é enviando-lhes uma visão noturna. Digamos que você receba uma visão durante a noite. Quando você acorda, você tem que julgar aquela cena. Você tem que decidir se quer fazer algo a respeito ou não fazer nada a respeito. Se você vir algo terrível, como um assassinato, um acidente de carro, uma explosão, um roubo ou algo horrível assim, você deve estar aberto para que isso seja a maneira de Deus alertá-lo sobre o que Satanás está tramando. Você pode discernir se as visões são de Deus ou do diabo. Mais tarde discutiremos o que você pode fazer para orar para impedir que esses eventos destrutivos que Deus lhe revela em visões aconteçam. Não quero dizer um pouco. Eles podem ser alterados totalmente. No entanto, o que gostaria de enfatizar aqui é que quando você vê algo terrível ou destrutivo em uma visão, especialmente em uma visão noturna, perceba que o Senhor pode estar expondo as obras de Satanás para você, para que você possa fazer algo a respeito. Subtítulo: Fique nas ilhas e ministra.
Há algum tempo eu estava em Honolulu e me vi numa visão noturna. Aquela visão noturna mudou todos os meus planos para a minha visita. E como resultado, Deus agiu poderosamente na vida de muitas pessoas. Deus usou uma visão noturna para redirecionar meu caminho e ministrar aos necessitados. Na viagem, levei minha filha Zona comigo. Decidimos tirar algumas férias e visitar alguns países estrangeiros. Nossa primeira parada foi em Honolulu, onde fui escalado como um dos palestrantes da conversão do Ministério do Evangelho Pleno. Com um mês de antecedência, Zona só conseguia falar daquela viagem. Ó papai, sairemos de Honolulu no domingo. Quero ir para Tóquio como nossa próxima parada, depois do Havaí. Eu costumava estudar sobre o Japão na escola e foi muito emocionante para mim. Quero ir para Tóquio. Ok, iremos para lá a seguir, se você quiser, prometi a ela. Decidiremos para onde queremos ir depois de Tóquio. Apenas compraremos nossos ingressos de um lugar para o outro. O coração de Zona estava decidido a partir para Tóquio no domingo. Após o término da conversão em Honolulu, depois tivemos mais 2 semanas para chegar a Roma, Hong Kong, qualquer outro lugar que ela quisesse ir. Esta viagem é sua, eu disse a ela antes de sairmos de casa. Você tem 3 semanas de folga. Não faz nenhuma diferença para mim aonde eu vou. Quando chegamos a Honolulu, eu estava programado para falar em um banquete ao meio-dia da quinta-feira. Na quarta-feira à noite, na noite anterior ao banquete, tive uma visão noturna. Eu me vi na visão e durante toda a noite ouvi uma voz. A voz ficava me dizendo: fique nas ilhas e ministre. Fique nas ilhas e ministre. Acordei na manhã seguinte e na outra cama pude ver que Zona ainda estava dormindo. Sentei-me e coloquei os pés no chão. Silenciosamente comecei a orar. Senhor, eu nem conheço ninguém nas ilhas, mas percebo em meu espírito, depois da visão noturna que me enviaste, que queres que eu fique aqui e ministre. Entreguei tudo ao Senhor para que Ele fizesse o que quisesse. Quando oro, digo a Deus que estou disponível, e isso significa que também estou disponível para ser sinalizado e continuar. Estou à disposição para que Deus mude meus planos. Não tenho nenhuma rotina ou padrão definido. Só quero que saiba, Senhor, que estou disponível. Orei. E quando você diz isso a Deus, e você está falando sério, Ele aceitará isso. Digamos que o Senhor lhe diga para fazer algo que você não quer. Em vez disso, você quer fazer suas próprias coisas. O que você deve fazer nesse caso? Obedeça o que Deus lhe dá. O que Deus me deu naquela visão? Ele me deu uma missão, ficar nas ilhas e ministrar. Ó Deus, ajude minha filha. E orei sinceramente. Apenas sentei na beira da cama conversando com Deus sobre a situação. Senhor, eu sei sobre visões. Eu sei exatamente o que são. Eu sei o que recebi. Recebi uma visão noturna de ti. E sei que o diabo não vai me dizer para ficar nas ilhas e ministrar. Você sabe disso. Tenho minha filha junto nessa viagem. Mas eu entendo, Senhor. Essa viagem não significa nada se eu não estiver na tua vontade. Se Deus lhe disser que Ele quer que você faça algo, é melhor você fazer o que Ele diz, em vez de ir a algum lugar para passear. Isso é tudo o que íamos fazer. Ir a algumas cidades diferentes e dar uma olhada. O Senhor sabe que Zona está com o coração voltado para Tóquio. Orei. Estou disposto a fazer qualquer coisa que tu queiras que eu faça, e ficarei nas ilhas e ministrarei o tempo que tu quiseres. Só quero ser honesto contigo, Senhor. Farei isso se for necessário. Na verdade, se o Senhor quiser saber a verdade sobre isso, não tenho coragem de dizer à Zona que não vamos para Tóquio. Ela tem 3 semanas de folga do trabalho e eu não tenho coragem de quebrar minha promessa a ela. Senhor, eu te amo e sei que o Senhor me deu uma visão noturna. O Senhor me disse exatamente o que fazer. Vou transferir meus cuidados com Zona para o Senhor.
Senhor, por favor, faça-me um favor. Diga a ela. Recebi a resposta a essa oração pela fé em nome de Jesus. Então me levantei e comecei a trabalhar. Subtítulo: Deus trabalha através de pessoas disponíveis. Na quinta-feira, ao meio-dia, o reitor Bispo Carey veio até mim no banquete e disse: Agora, Norvel, eu sei que as pessoas querem ouvir você ensinar a Bíblia, então só vou falar cerca de 10 minutos. Então vou passar a reunião para você. No almoço, o reitor Bispo Carey fez exatamente o que havia dito. Ele falou cerca de 10 a 15 minutos e depois passou a palavra para mim. Levantei-me e comecei a falar para o público. Línguas saíram da congregação fortes e poderosas. O professor de Bíblia, Charles Capps, estava sentado bem ao meu lado. Eu disse: Charles, levante-se. Ele se levantou e imediatamente o Espírito Santo lhe deu a interpretação. Sim, meu filho, é minha perfeita vontade que você fique nas ilhas e ministre. E você ministrará nas ilhas de uma ponta à outra. Charles começou a me dizer que grandes coisas aconteceriam. E enquanto ele fazia isso, olhei direto para minha filha. Depois que o culto terminou, Jonas disse: Papai, tudo bem, adoro estar aqui e quero que você fique. E eu ficarei com você, papai. Eu disse: Obrigado, Jesus. Naquela época, vimos o pastor da primeira Assembleia de Deus. Ele se aproximou de mim e disse: Irmão Raias, Deus moveu-se sobre mim enquanto eu estava sentado na congregação para lhe oferecer minha igreja. Então, no domingo, você pode começar seu ministério lá e ficar quantos dias quiser. A palavra irá ser espalhada da minha igreja em Honolulu por todo o Havaí. Portas se abrirão e Deus levará você por todas as ilhas. Tudo bem, irmão, eu disse, estarei na sua igreja. Então, falei naquela igreja 2 vezes no domingo de manhã. Também ministrava domingo à tarde e domingo à noite. Então, no dia seguinte, recebi um telefonema de uma estudante universitária que, junto com sua irmã, estava sob um grave ataque do diabo. A pessoa que ligou disse: Minha irmã está quase morta. Ela não viverá muito. Apenas mais alguns dias e ela irá embora. Eu também estou meio morto. Você poderia nos ajudar? O que há de errado com vocês dois? Perguntei. Bem, estamos assim há 2 anos e estamos morrendo aos poucos. Sou estudante da Universidade do Havaí e um dos meus professores passou por cima de mim. Rejeitei seus avanços. Ele fez outro e me atacou. Então eu contei ao reitor. O reitor chamou o homem em seu escritório e conversou com ele. Então meu professor ficou muito bravo porque eu tinha ido ao reitor. Esse homem é um feiticeiro e lançou um feitiço em mim e em minha irmã. Todos os tipos de coisas horríveis e sobrenaturais começaram a acontecer conosco. Não sabemos o que fazer. Minha irmã está hipnotizada, muito confusa. Agora ela está quase morta e eu estou mal. Eu conheço você. Você é o único que pode nos ajudar. Você ligou para um homem certo, eu disse a ela. Estarei em um almoço no Ministério do Evangelho Pleno amanhã. Encontre-me lá. Traga sua irmã com você e depois do almoço orarei por vocês dois. Depois que a reunião do meio-dia terminou, conheci as 2 jovens. Sentamo-nos na mesa do lado de fora e oramos. Tudo bem, meninas, eu disse a elas. Antes de tudo, quero que vocês entendam que não tolero o diabo e seus demônios. Mas as cobras entram em nós o tempo todo, gritaram. Elas rastejam até nós e fazem nossos corpos se debaterem de dor. E então as cobras vão embora, deixando nossas mentes confusas. Eu vou orar por você, eu disse. Eu vou orar por você uma vez, e nenhuma cobra voltará a aparecer para você. Nenhuma. Eu não tolero feiticeiros. Eu disse a elas, e você também não vai ter medo desse feiticeiro. Vou quebrar o poder do diabo sobre vocês, e vocês vão renunciar a essas cobras agora mesmo, em nome de Jesus. Comecei a orar por uma irmã, e em nome de Jesus Cristo eu pretendia orar por ambos, mas o Espírito de Deus atingiu uma delas e ela começou a chorar e a chorar. Após cerca de 5 minutos, ela começou a se alegrar.
Quebrei o poder do diabo sobre a primeira irmã e então eu disse a ela: agora quero que você ajude este aqui também. Eu disse a ela o que fazer e começamos a orar juntos por sua irmã. Eu ordenei que essas coisas más saíssem totalmente dela em nome de Jesus. E eu disse ao diabo: você nunca mais vai aparecer a essas garotas como cobras. Eu amarro você em nome de Jesus. Então ministrei cura e conforto para elas. Depois dessa experiência, comecei a ver porque a visão noturna veio até mim. No Havaí, neste momento, há 2 meninas cujas vidas foram salvas por causa de uma visão noturna. Para definir liberdade àqueles que estão machucados. E havia outros. Mais tarde, naquela semana, outras pessoas me pegaram pelos braços e disseram: Irmão Raios, você poderia orar por mim? Há 60 anos que vejo cobras aparecendo para mim. Você poderia ajudar? Eles nunca mais farão isso com vocês. Assegurei-lhes. Eu os ensinei como amarrar o diabo em nome de Jesus e fazer com que essas coisas desaparecessem. Então, no final da 2ª semana, o Senhor me disse para ir para a penitenciária. O Senhor me disse para contar aos presos sobre a primeira vez que ministrei em uma prisão, quando ele abriu o ouvido surdo de um homem. Então, dei-lhes esse testemunho. Fui à prisão de Leesburg para me aconselhar com um preso de lá. Enquanto estive lá, conversei com o resto dos presos. Entrei em uma sala grande e sentei-me num banquinho, e os prisioneiros reuniram-se à minha volta. Os funcionários da prisão deram-me 55 minutos para uma sessão de perguntas e respostas. Eu estava lá há cerca de 52 ou 53 minutos. Meu tempo estava acabando. De repente, um homem que havia sido condenado por assalto a banco falou: Você fala como se Deus fosse fazer qualquer coisa. É exatamente nisso que acredito, assegurei-lhe. Só você apenas confiar nele. Se você vai ministrar em um campo universitário ou em prisões, é melhor conhecer a Deus. E é melhor você saber do que você está falando. Porque se não fizer, os estudantes e os presos vão pregar a sua pele na parede. O Jesus que você conhece pode abrir meus ouvidos para mim? O homem perguntou. Você quer que eu abra seus ouvidos para você? Sim, ele disse e ficou de pé. Orei por aquele homem uma vez e então ordenei: seu espírito imundo e surdo saia dele em nome de Jesus. O homem caiu como se tivesse levado um martelo na nuca. Quando ele caiu, estendi a mão e o agarrei. Quando o peguei, apenas o segurei ali. Nenhum som foi feito. Cerca de 1 minuto se passou antes que ele cedesse e começasse a chorar. Os outros prisioneiros ao redor do muro disseram: Deus está neste lugar. Quando terminei de dar aquele testemunho aos presidiários da prisão de Honolulu, disse ao público: Se querem que o Senhor abra seus ouvidos, levantem-se. Fui até um garoto que havia se levantado, coloquei minhas mãos nas laterais da sua cabeça e disse: Em nome de Jesus, saia dele. Ele caiu e eu o peguei. Depois de 1 minuto, ele cedeu e começou a chorar. Ambas as orelhas se abriram e sua audição foi completamente restaurada ao normal. Naquela época, o capelão entrou e me disse: Senhor Raios, seu tempo acabou. Você terá que ir. Virei-me e caminhei por aquele longo corredor em direção ao pesado portão de aço. Os prisioneiros saíram e começaram a me seguir dizendo: Por favor, volte e nos ajude. Precisamos que você nos ajude. Todas essas coisas aconteceram por causa de uma visão noturna. Subtítulo: Não perca Deus. Na maioria das vezes, as pessoas não colocam nenhuma ênfase nas visões noturnas. Se Deus viesse até você em plena luz do dia e lhe desse uma visão, você saberia que era do Senhor. Se você entrasse em transe enquanto orava e Deus o levasse para o mundo espiritual e começasse a lhe mostrar coisas, você diria: Sim, sim, Deus me deu essa visão. Mas a maneira comum, a maneira cotidiana, a maneira mais comum de receber uma visão de Deus é à noite, enquanto você dorme. Se você não conhece a importância das visões noturnas, não dará ênfase aos seus sonhos.
e correrá o risco de perder algo importante do Senhor. Não perca Deus. Esteja aberto para receber visões dele, qualquer que seja a forma que elas possam assumir.